Bíblia nos ensina que podemos ter uma vida vitoriosa se aplicarmos os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia. E eu vim dizer para você que está me ouvindo que você pode sim ser alguém constante, você pode ter uma vida cheia da presença de Deus, você pode ser alguém vitorioso sim, em nome de Jesus. Todos os dias nós passamos por batalhas nas nossas vidas. Nós todos os dias enfrentamos os desejos da nossa carne, enfrentamos a tentação, lutamos contra as provações, as batalhas do dia a dia e contra forças espirituais. E o problema é que muitos de nós temos perdido nessas batalhas do dia a dia. Eu queria hoje ilustrar um pouquinho como é que isso acontece nas nossas vidas. Nós enfrentamos a tentação todos os dias e muitas vezes ela parece muito maior do que nós. Nós ouvimos a pressão do grupo e damos margem para pensamentos que não nos fazem bem. E quando nós menos esperamos, nós caímos. E depois de cair, vem alguém, ora com a gente, um amigo convida para a gente ir na igreja, nós vamos nos fortalecendo, até que conseguimos levantar de novo. Mas aí vem os desafios da vida. E chegam as provações. Você está buscando, você está tentando ter uma vida constante com Deus, mas você chega em casa e os problemas são os mesmos. Ainda tem crise, ainda tem situações difíceis. A Bíblia diz que nesse mundo nós passaríamos aflições. Mas devagarinho nós vamos parando de orar, de buscar a Deus. E quando vemos, nós caímos. Dificuldade, nós tentamos nos erguer de novo, e vem alguém, um amigo convida para ir num retiro, ou numa vigília, e Deus vai ministrando na nossa vida, vai falando com a gente, devagarinho nós nos levantamos de novo, mas aí, mais uma vez a gente se depara com as dúvidas, com as comparações, e quando vem as comparações, as dúvidas, nós começamos a olhar para os lados. Por que é tanta injustiça no mundo? Por que o ímpio prospera? Aquele camarada que faz tudo errado. Será que vale a pena ter uma vida em santidade? Viver uma vida separada para Deus? E esses pensamentos vão tomando conta da nossa mente e do nosso coração. E quando nós vemos, quando menos esperamos, nós caímos. Hoje eu queria dizer para você que você pode ter sim uma vida vitoriosa, uma vida constante, pode parar de viver patinando, e eu queria olhar para alguns princípios da palavra de Deus que nos ensinam a ter uma vida vitoriosa. Esse texto se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta 3 princípios para nós termos uma vida vitoriosa. O primeiro princípio é o esforço ou o sacrifício. E logo no versículo 25, quando o apóstolo Paulo compara um atleta de ponta com as nossas vidas, ele vai dizer que eles se submetem a treinamentos rigorosos. E eu creio que se nós queremos almejar uma vida constante, uma vida cheia do Espírito Santo, nós também precisamos nos esforçar muito. Atletas de ponta se submetem a uma rotina extenuante para alcançar uma vitória numa luta, ou numa corrida, ou num jogo. Nós precisamos nos esforçar. Charles Finney vai dizer exatamente isso a respeito das nossas vidas. Ele vai terminar com um versículo bíblico dizendo: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Salmo capítulo 1 vai nos ensinar isso, que
que o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. O que a Bíblia quer nos ensinar é que existe uma rotina de exercícios espirituais que precisamos colocar em prática na nossa vida para termos uma vida cristã vitoriosa. O próprio Jesus passava madrugadas orando, passou 40 dias em jejum, em oração para vencer as tentações. Quem nós pensamos que somos para acreditar que podemos vencer as lutas do dia a dia, a tentação, sem a presença de Deus? Se você quer ter uma vida constante, uma vida cheia do Espírito, ter uma vida vitoriosa, irmão, você precisa se sacrificar, você precisa se esforçar, você precisa ter uma vida de oração diária, uma busca constante de Deus, e você vai conseguir, sim, resistir às tentações. Mas nesse texto a Bíblia também vai nos dizer que nós precisamos ter uma motivação correta. A Bíblia vai dizer que aqueles atletas, eles corriam para alcançar uma coroa de louros, uma coroa corruptível que se estraga, se apodrece, mas nós corremos por atrás de uma coroa que é eterna, que é para sempre. E eu creio que é muito fácil nós entendermos a questão da motivação. Nós não jogamos a pelada do final de semana com a mesma motivação que jogamos o final de um campeonato. O que a Bíblia quer dizer é, nós estamos lutando por algo que vale a pena. O que está em jogo são promessas que alcançam a eternidade. Se você quer ter uma vida vitoriosa, meu irmão, você precisa ter a motivação certa. Deus te deu promessas que alcançam a eternidade, a vida eterna, para sempre. É por isso que você está lutando. E esse texto vai terminar dizendo que nós precisamos ter um foco certo. Ele vai dizer que alguns correm, que ele não corre, o apóstolo Paulo, como quem corre para o nada, almejando nada. Ele também não luta como quem esmurra o ar, mas ele tem um objetivo, um foco. E muitas vezes quando a gente vê atletas jogando, lutando, é comum nós vemos o adversário tentando tirar o foco. Para mim, uma ilustração clara é a final da Copa do Mundo de 2006, quando na final, França e Itália, Zidane, o melhor jogador do mundo na época, é distraído pelo zagueiro do time da Itália. Ele começa a falar alguma coisa para ele e ele vai lá e dá uma cabeçada no peito e é expulso no último jogo, a final do campeonato. E o inimigo faz exatamente isso com a gente. Ele tenta tirar o nosso foco das promessas, da palavra de Deus, para nós começarmos a lutar pelas coisas desse mundo e não pelas coisas que realmente valem a pena e têm valor. Eu quero dizer para você, mantenha o seu foco nas promessas de Deus. Mantenha o seu foco na grandeza de Deus. Mantenha o seu foco nas coisas que têm valor, que são do alto. E se você estiver, sim, disposto a se sacrificar, se você estiver mantendo a motivação correta no seu coração e com um foco nas coisas de Deus, eu creio sim que você pode ter uma vida vitoriosa. E eu queria ilustrar como é que isso acontece nas nossas vidas. E eu quero chamar de novo a tentação. E eu quero te mostrar como é que você pode ter uma vida vitoriosa. Quando vem a tentação, agora você está cheio do Espírito Santo, você tem se sacrificado, se esforçado, você tem foco, você tem motivação certa, e a tentação vem e aí vem as provações, as dificuldades, mas o teu foco não está mais nas coisas desse mundo, os focos estão nas promessas de Deus que alcançam a eternidade. E quando vem as dificuldades, você passa por cima. E aí começam a vir as comparações e as dúvidas. Mas, meu irmão, você está cheio do Espírito Santo. Deus está falando no teu coração todo dia. Você está ouvindo a voz do Senhor. Quando as dúvidas vêm, meu irmão, você passa por cima. É isso aí, irmão. Você pode ter uma vida vitoriosa, sim, se você buscar a presença de Deus todos os dias. Fica firme, em nome de Jesus. Começa a caminhada com Deus aí, aplica esses princípios na sua vida que você vai vencer sim, em nome de Jesus. Menos espera, a gente cai. E você cai. Você cai.
De todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Jesus nos chamou para termos uma vida vitoriosa, para corrermos para vencer, para lutarmos para vencer. O crente tem foco, o crente tem as coisas de Deus. Vem a tentação. Você está cheio do Espírito Santo. Pode ter pressão do grupo, meu irmão. Pode ter o que for, cara. Mas quando você está firme com Deus, quando você está buscando, quando você está clamando a presença do Senhor, não tem tentação que vem provações, vem lutas, vem batalhas, porque a Bíblia diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições, que esse mundo jaz no maligno, cara. Você vai passar por dificuldades, mas se você estiver firme em Deus, cara, se você estiver firme no Senhor, quando as provações vierem, você vai vencer todas elas. Batalhas espirituais intensas, e ainda que você passe por tudo isso, cara, se estiver buscando a Deus, clamando ao Senhor, dizendo: Pai, eu quero ser alguém vitorioso, eu quero coisas novas do Senhor, Deus vai te dar vitória todo o tempo, em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus.